Oi, oi! Este é o primeiro estudo de caso aqui do canal e o tema será sobre candidíase de repetição. Eu estou muito empolgada para conversar com vocês sobre este assunto porque eu sei que tem muitas mulheres que sofrem com este problema e não conseguem resolver a longo prazo. Utilizam antifúngicos, passam pomadas vaginais, mas daqui um mês, 2 meses, às vezes até em menos tempo, a candidíase volta. E isso se torna algo muito incômodo, inclusive pode afetar a saúde mental, porque os sintomas eles realmente são muito incômodos. Então vamos lá. Apesar do tema ser candidíase de repetição, vocês vão perceber que eu vou falar sobre outros assuntos também, diversas outras patologias, diversos sintomas que pode ser que vocês nem imaginavam que estavam correlacionados com a candidíase. E é aí que está o grande problema. É aí que vocês têm que entender, porque é a partir deste conhecimento que vocês vão conseguir tratar essa candidíase a longo prazo. Então já pegue aí o papel, a caneta, anotem tudo o que eu vou falar. Se você é profissional da saúde ou se você é uma mulher que passa por este problema, anotem tudo. Peguem aí o papel e a caneta, porque esse tipo de informação aqui vocês não encontram em qualquer lugar, certo? Então vamos começar o nosso estudo de caso. O que seria um estudo de caso? Bom, eu deixei lá no meu Instagram um formulário nos stories em que eu perguntava para vocês queixas, sintomas, hábitos de vida, medicamentos que faz uso, patologias. Então, quem quis respondeu esse formulário e mandou para mim. Eu fiz uma avaliação de todos os casos e escolhi um para poder discutir aqui com vocês. Mas claro que eu peguei aquele caso, digamos assim, mais complicado, que abrange o maior número de temas possíveis para que vocês entendam todas essas relações que existem com a candidíase. Então, todas as mulheres que preencheram o formulário vão ser beneficiadas com este estudo, porque ele abrange muita coisa para a gente conversar aqui. Veja só. Quando um profissional de saúde recebe ali no consultório uma paciente, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma anamnese. Ele tem que conhecer melhor sobre essa paciente. Quais são os hábitos de vida dela, quais são os medicamentos que ela faz uso, quais são as queixas, os sintomas que ela relata, as patologias que ela já tem diagnosticada, qual é a história pregressa dessa paciente. Tudo isso nos ajuda a ligar informações para que no final a gente saiba o que essa paciente está passando, então a gente pode montar uma estratégia de tratamento para ela. E além disso, esse profissional tem que estar muito atento ao que ele está vendo também, porque a paciente ela vai te contar muita coisa ali, mas você também pode ver muita coisa. Dica muito importante para os profissionais da saúde. Como assim, Gabi? Ver o quê? Bom, pacientes têm sinais e sintomas. Qual que é a diferença entre um e outro? Sintoma é aquilo que só o paciente sente, só ele sabe que está sentindo aquilo. Por exemplo, dor de cabeça. Se o paciente não te conta que está com dor de cabeça, você não vai saber, certo? Então isso aí é um sintoma. Agora, se você observa que a pele do paciente está pálida, por exemplo, é um sinal, você conseguiu ver. Não é só o paciente que sente que está vendo, as pessoas ao redor também estão vendo. Então, isso daí é um sinal. Então, temos que estar atentos aos sinais. Olhe para a pessoa que está ali na sua frente e perceba onde tem gordurinha localizada. Você percebe que ela tem retenção de líquido, está inchada, falhas no cabelo que indicam ali uma queda capilar. Quando você vai examiná-la, você percebe que tem bolinhas aqui atrás do braço.
Qual é a cor dos olhos, da pele? Qual é o comportamento desta pessoa? Ela está muito ansiosa? Ela está nervosa, brava, está calma? Tudo isso são sinais que nos mostram muitas coisas sobre esta pessoa, porque o nosso corpo, ele se comunica desta forma, através de sinais e sintomas. É através disso tudo que você consegue ver, que você consegue ouvir, sentir, é que você vai começando a entender o que está acontecendo ali no seu organismo e o que você precisa fazer para tratar isso daí, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto muito importante. Observe o seu paciente e questione tudo a ele, faça uma anamnese completa. E é isso que eu fiz aqui no formulário. Eu fiz diversas perguntas que me ajudam a entender por que essa mulher que eu escolhi aqui especificamente desse estudo de caso está tendo candidíase de repetição. Eu não pude observá-la, olhar para ela, né, porque foi um formulário online, mas essas informações que eu já obtive aqui já me mostraram muita coisa. Então vamos começar. A nossa paciente aqui é a KM e ela tem 24 anos. No formulário, ela me relatou que tem candidíase várias vezes ao mês. Olha só, várias vezes ao mês. Isso me mostra que às vezes a candidíase nem vai embora, talvez fique ali recorrente o tempo todo. Nenhum antifúngico resolve mais, pomada vaginal não resolve mais. Provavelmente ela está cansada de fazer esse tipo de tratamento medicamentoso. E aí eu pergunto lá no formulário também quais são as queixas dessa paciente. E pergunto quais são as 3 queixas que mais incomodam ela. Aquelas que, se ela pudesse tirar, que mais está afetando a qualidade de vida dela, quais seriam? E ela me relatou aqui que é a distensão abdominal, gases e diarreia. Percebam que essas 3 queixas estão relacionadas com a saúde intestinal. E o intestino tem total ligação com a candidíase de repetição. Uma distensão abdominal me mostra que esta mulher está fermentando o alimento que ela ingere. Lá no nosso intestino nós temos mais de trilhões de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. Todos eles são muito benéficos à nossa saúde, eles desempenham funções importantíssimas. Sem eles, era impossível existir vida. Mas eles precisam estar em harmonia, eles precisam estar se reproduzindo em quantidade adequada. Quando isso não acontece e há uma proliferação exacerbada, por exemplo, de fungos, nós ficamos doentes. Aqui no caso de uma proliferação exacerbada de fungos, vai levar a uma candidíase, porque candidíase está relacionada à proliferação excessiva do fungo Cândida. E a Cândida faz parte de nós. Ela é benéfica para o nosso organismo, ela vive ali no intestino, só que ela não pode estar em excesso. Em excesso, vira candidíase. Então, quando ela me fala aqui que está com distensão abdominal e gases, me mostra que tem um excesso de fungos ali no intestino dela. E esses fungos estão fazendo o quê? Estão fermentando o alimento que ela ingere. Toda vez que ela come, esse alimento passa pelo estômago, chega no intestino e como tem muito fungo ali, eles fermentam, ou seja, pegam esse alimento, consomem, porque fungo precisa de alimento para que ele se prolifere, e então, ao consumir este alimento, ele libera gases, isto é a fermentação. Então ela vai ficar estufada, distendida, com muitos gases. Além disso, ela me fala aqui que tem diarreia. Todos esses sintomas me mostram uma disbiose intestinal. Disbiose é a proliferação excessiva, nesse caso, de fungos.
Uma disbiose, quando ela se mantém a longo prazo, de forma crônica, ela vai levar a um quadro de intestino permeável. E pasmem, ela colocou lá no formulário também que ela tem a síndrome do intestino permeável. E isso já me mostra que ela está inflamada. Bom, uma disbiose intestinal, que é a proliferação excessiva de fungos, quando ela fica ali de forma crônica por muito tempo, o que acontece com o nosso intestino? Imaginem que aqui, cada dedo meu é uma célula da parede intestinal, né? O nosso intestino, ele tem uma parede que reveste ali o órgão. E essa parede é formada por células. Cada dedo meu aqui é uma célula. Vejam que essas células, elas estão juntinhas, conectadas. É assim que elas têm que ficar. Quem tem um intestino permeável, na verdade, quem está com ali uma proliferação de fungos exacerbada há muito tempo aqui nessa parede intestinal, o que começa a acontecer? Essas células começam a se abrir. Elas se abrem e aí o intestino passa a ser hiperpermeável, ou seja, ele deixa passar aqui por entre as células restos de proteínas mal digeridas, toxinas, restos de micro-organismos, tudo isso que estava dentro do intestino e que deveria ser excretado através das fezes, começa a passar para a nossa corrente sanguínea. E como são coisas que não deveriam estar ali na nossa corrente sanguínea, de imediato o nosso sistema imunológico é ativado. E então, o sistema imunológico começa a produzir células de defesa para captar essas toxinas, essas proteínas mal digeridas, esses restos de micro-organismos que estão passando ali. Então, o nosso sistema imunológico ativado o tempo todo gera um processo inflamatório, porque vamos começar a liberar interleucinas inflamatórias, como por exemplo a IL-6. Então a gente vê aqui que essa mulher está inflamada. E por que esses sintomas ali intestinais têm relação com a candidíase? Porque vocês devem estar pensando aí, mas Gabi, a candidíase é lá no canal vaginal. Qual que é a relação entre intestino, fungo lá no intestino, e o fungo que está ali no canal vaginal? Bom, tem tanto fungo se proliferando ali no intestino dela, tanto fungo, mas tanto fungo, que chega uma hora que esses fungos descem ali pelo intestino e através da região perianal, que é a região que liga o ânus com o canal vaginal, esses fungos vão passar por esta região e entrar no canal vaginal. E é aí que acontece a candidíase, os sintomas de corrimento, aquele corrimento leitoso, com aspecto de leite talhado, muita coceira. Tudo isso por causa de um problema intestinal. Então, segurem aí essa informação da disbiose intestinal, tá? Já é um fator aí que está ligado a essa candidíase. E vamos para uma outra informação que ela também passou aqui e que está também correlacionada aí com essa candidíase. Me disse aqui no formulário que recentemente foi diagnosticada com resistência à insulina. Temos aqui mais um fator que está agravando a candidíase. Por que uma resistência à insulina pode agravar a candidíase? Por dois motivos. O primeiro deles é que uma resistência à insulina me mostra que ela está com dificuldade de colocar glicose dentro da célula. Qual que é a função da insulina no nosso corpo? A insulina é um hormônio que ela pega a glicose que está ali na nossa corrente sanguínea e coloca dentro da célula. Por que precisa tirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula? Porque a glicose é fonte de energia. É ela que nos faz sentir energia durante o dia para fazer as nossas atividades. Se ela estiver na corrente sanguínea,
não tem função nenhuma. Você se sente sem energia, sem disposição, cansada. Ela precisa estar dentro da célula. É para isso que serve a insulina, colocar a glicose dentro da célula. E de onde que vem a glicose? Da nossa alimentação. Doces, massas, carboidratos, tudo isso é transformado em glicose quando a gente faz ali o processo de digestão. Então, no quadro de resistência à insulina, basicamente aqui falando para vocês, é quando a insulina não consegue colocar a glicose dentro da célula. Ela fica ali na corrente sanguínea. Então, obviamente, essa pessoa vai se sentir cansada, indisposta. Inclusive, a nossa paciente aqui relata cansaço crônico entre as queixas dela. Mas tá, o que isso tem relação aí com a candidíase? Bom, primeiro que está sobrando glicose ali na corrente sanguínea. E fungos amam carboidrato, eles amam glicose, é a principal fonte de alimentos para os fungos. São os carboidratos, as massas, os doces. Então, se você tem glicose sobrando ali, esses fungos vão se aproveitar disso para se proliferar ainda mais. Então, aqui a gente já sabe que a alimentação ela é essencial, uma boa alimentação é essencial para o tratamento da candidíase e também da resistência à insulina. Mas além disso, a gente precisa saber o seguinte, lá no nosso canal vaginal, nós também temos micro-organismos habitando ali. A maioria dos micro-organismos que estão ali são bactérias chamadas de lactobacilos. E os lactobacilos, eles produzem ácido lático. Por que ácido lático? Porque o pH vaginal, ele é mais ácido. Este é o pH fisiológico da vagina, ele tem que ser mais ácido, porque os lactobacilos que estão ali produzem ácido lático. Como que é produzido o ácido lático? Através de glicogênio. Uma pessoa que tem resistência à insulina, ela está produzindo mais glicogênio. Com certeza teremos mais matéria-prima para produzir mais ácido lático. Então, o canal vaginal desta mulher, ele é mais ácido que o normal. E isso favorece a proliferação da cândida. Esse fungo gosta de ambientes mais ácidos. Então, temos aqui mais um fator ligado aí à candidíase. Pegou aqui? Disbiose intestinal, mais resistência à insulina. Além disso, ela também me relatou que faz uso frequente de antibióticos e também faz uso de anticoncepcional. Antibióticos, qual que é o objetivo desse tipo de medicamento? Matar um micro-organismo que está causando infecção no nosso corpo. Só que o medicamento ele não tem raciocínio, né? Então ele entra ali no corpo e ele sai matando tudo quanto é bactéria. Não só aquela que está te fazendo mal, que está causando uma infecção, mas ele mata tudo que ele vê pela frente. Quanto maior o espectro de ação deste antibiótico, mais ele causa ali um devastamento nos micro-organismos que vivem no nosso corpo. Então, inclusive, eles vão matar as bactérias boas que estão ali no nosso intestino. Fazer o uso frequente desse tipo de medicamento também vai levar à disbiose intestinal, vai piorar essa disbiose. E anticoncepcionais também estão correlacionados com piora da microbiota intestinal. Por quê? O anticoncepcional ele é formado por dois hormônios sintéticos ali, um estrogênio e uma progesterona. O estrogênio, mais especificamente, ele ao ser metabolizado pelo nosso fígado, todo medicamento que a gente ingere, ele passa pelo nosso fígado para ser metabolizado. Não é diferente com os anticoncepcionais. Mas o estrogênio, quando ele é metabolizado, ele é jogado ali no nosso intestino e ele interage com um grupo de bactérias que tem ali, que é o estroboloma. Ele pode aumentar esse estroboloma e também causar uma disbiose intestinal.
Então, anticoncepcionais podem estar ligados com uma disbiose. Bom, e além aí desta questão dos medicamentos, ela também me relatou aqui no formulário que ela come glúten, leite e derivados, muitos doces, sente muita fome. Sentir muita fome, principalmente de doces, me mostra esse crescimento exagerado de fungos lá no intestino. Porque lembra que eu falei para vocês? Fungo ama carboidrato, fungo ama doce. Ele utiliza desta fonte de alimento para se proliferar. Então, na verdade, essa fome excessiva de doces que ela relata aqui não é dela, é dos fungos que estão lá no intestino. Eles precisam deste carboidrato para conseguirem sobreviver. E como tem muito fungo se proliferando ali, mais fome de doce ela tem. Ela também me relatou aqui que tem sonolência depois que come, é um sintoma de resistência à insulina, cansaço, indisposição. E como eu falei aqui, a alimentação dela não está muito boa. Glúten é péssimo para quem tem síndrome do intestino irritável. O glúten inflama ainda mais o intestino. Ah, mas eu não tenho doença celíaca, eu não tenho problema com glúten. Não importa. Qualquer pessoa tem algum problema com glúten. Às vezes você tem enxaqueca e está relacionada com o glúten. Nem sempre os sintomas que ele causa estão ali no intestino. Que às vezes você come ali um pão, a massa, um bolo e não sente nada no seu intestino, tá tudo normal, perfeito. Ah, não tenho nenhum problema com glúten, mas você sente dor de cabeça, você tem sinusite, rinite. Tudo isso pode estar relacionado ao glúten. Ele nos inflama. O glúten foi modificado geneticamente. E essa modificação genética que fizeram não foi pensando na nossa saúde, fizeram pensando na economia, para aumentar a produção ali do trigo. Mas para a nossa saúde foi terrível. E para uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável é péssimo, é pior ainda. O consumo exagerado de carboidratos que ela me fala aqui também vai aumentar essa proliferação de fungo. Então ela precisa urgentemente melhorar a alimentação, ter estratégias aí para melhorar essa alimentação, porque é fundamental para tratar tanto a disbiose quanto a resistência à insulina. Aqui também foi relatado que ela tem má digestão. Má digestão é outro fator que contribui para uma proliferação exacerbada de fungos, inclusive a distensão abdominal. Por quê? O que é má digestão? É quando o alimento ele não é bem digerido, ele não é bem quebrado, ou seja, ele chega em pedaços grandes lá no intestino. Quando esse alimento chega em pedaços grandes no intestino, os fungos se aproveitam desses pedaços de alimentos para consumi-los e fermentar. E com isso tem distensão abdominal, mais produção de gases. Um hábito simples que inclusive pode ajudar muito em quem tem má digestão é mastigar bem os alimentos. Estômago não tem dente, temos que mastigar bem os alimentos. Mastigar até que eles fiquem pastosos e depois engolir. Só essa dica já vai ajudar bastante a quem tem má digestão. O que mais que ela relata aqui para nós e que nos ajuda a fazer aí links? Disse que tem gordura abdominal. Essa gordura abdominal ela é inflamatória. E é típica de quem tem resistência à insulina. Quando a insulina está elevada no nosso organismo, significa que estamos inflamados, porque produzimos mais interleucina 6. Ela também falou aqui que tem o ciclo menstrual irregular, ou seja, tem desequilíbrio dos hormônios sexuais. E que quando está no período menstrual, a candidíase piora. Por quê? No período menstrual, a nossa imunidade cai. E a cândida é um fungo oportunista, ou seja, ela se aproveita de oportunidades para se proliferar.
Uma imunidade baixa é maravilhoso para uma cândida, né? Você não tem ali os seus soldadinhos de defesa para te proteger. Então ela se aproveita e faz a festa. Ainda para completar, ela relatou aqui que faz uso de hipercalórico. Primeiro que esse suplemento é péssimo para qualquer pessoa. Hipercalórico é carboidrato puro. Ela tem resistência à insulina. O tratamento para quem tem resistência à insulina é reduzir drasticamente o consumo de carboidratos. E aí ela vai lá e toma hipercalórico, que é o puro carboidrato. Além de piorar o quadro de resistência à insulina e, obviamente, piorar o quadro de candidíase, ela está fornecendo alimento para os fungos que estão ali no intestino. E eles estão amando isso. Então, a minha dica é: pare de tomar hipercalórico. Mesmo que você não tenha candidíase, não tenha resistência à insulina, quem está aí me assistindo, não tome esse tipo de suplemento. Ele é de baixa qualidade. Tá com dificuldade de ganhar massa? Vamos investigar, ver aí como que está a sua dieta, sua prática de exercícios físicos, mas hipercalórico não, tá? Ainda principalmente num quadro desse aqui de resistência à insulina e candidíase, jamais, tá? Exclua isso aí, esse tipo de suplemento da sua vida. Tá, então nós falamos aqui de diversos sintomas, dos medicamentos que ela faz uso, dos suplementos que ela faz uso, e vocês viram que tudo está interligado e tudo está contribuindo para que essa candidíase não vá embora, né? Como ela relatou aqui, ela tem candidíase várias vezes ao mês, mas olha quantos fatores estão colaborando para isso: disbiose, resistência à insulina, uso de anticoncepcional, uso frequente de antibióticos, má alimentação, uso de hipercalóricos. Não tem antifúngico que resolva isso aqui. Não tem pomada vaginal que resolva isso aqui. O que é o tratamento para essa mulher? Ela tem que tratar esta resistência à insulina, ela tem que tratar esse intestino hiperpermeável, de preferência buscar um outro tipo de método contraceptivo que não utilize hormônios sintéticos, melhorar esta alimentação, reduzir este consumo de carboidrato a quase zero, principalmente os carboidratos refinados, que são massas, açúcar, doces, pães, bolos. Tudo isso é o pior tipo de carboidrato, que mais eleva, que mais causa picos de insulina no nosso corpo. Ela tem que parar de usar este hipercalórico e atividade física que ela falou para mim que faz 3 vezes por semana. Se puder fazer mais vezes, no mínimo 5 vezes na semana, melhor ainda, porque num quadro de resistência à insulina é essencial musculação. Porque músculo consome glicogênio, ele tira aquele excesso de glicose que está ali do sangue. Então, sem musculação pesada, impossível tratar esta resistência à insulina. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Tratar candidíase não é simplesmente tomar um antifúngico, não é simplesmente fazer o uso de uma pomada vaginal. Vejam quanta coisa está ligada, quantos links eu fiz aqui junto com vocês. E prestem atenção em uma outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês. Ela me relatou ali que ela sente muita fome. Isso é um sintoma. Sentir muita fome, além de ser um sintoma de resistência à insulina, me mostra que ela está com os neurotransmissores em equilíbrio. Serotonina, dopamina, porque esses neurotransmissores são responsáveis pela sensação de saciedade. Quando eles estão em desequilíbrio, não estão sendo produzidos de forma adequada, não sentimos saciedade, ficamos com fome o tempo todo. E aí pode até ser que ela tenta fazer uma dieta. Gabi, eu até tento me alimentar melhor, não comer massa, não comer bolo, mas é impossível, é muita fome de doce principalmente.
fome toda hora, não consigo controlar. Eu até quero fazer esse tratamento, eu até quero fazer uma dieta, mas eu não dou conta. E não dá conta mesmo. Primeiro, pelo excesso de fungo, que causa essa fome excessiva de doces. E segundo, por esse desequilíbrio de neurotransmissores. Então, primeiro de tudo, a gente precisa tratar nessa paciente esse desequilíbrio, melhorar a metilação dela. Metilação é um ciclo de reações químicas que acontece no nosso organismo para a síntese de serotonina e dopamina. E a gente faz isso fornecendo micronutrientes para essa paciente. E onde que eu quero chegar aqui com vocês? Perceberam que tratar candidíase não é só tomar antifúngico, não é só usar uma pomadinha vaginal. Tem muita coisa aí ligada, tem que fazer diversos tipos de tratamento, diversas mudanças de hábitos. É justamente por isso que o meu curso Saúde Feminina, ele tem diversos módulos. Ele tem módulo que vai te auxiliar a cuidar da saúde do seu intestino. São diversas aulas ensinando quais são as estratégias para voltar esse intestino que está aberto assim, fazer com que ele fique permeável, não hiperpermeável, né? Porque uma permeabilidade é normal, ele não pode ser hiperpermeável. Então lá eu vou te ensinar diversas estratégias para voltar à permeabilidade normal do intestino, como reduzir essa distensão abdominal, melhorar a sua digestão, reduzir a produção de gases, quais são os hábitos, o que a gente deve fazer, quais são as estratégias para corrigir isso daí, né? Isso aí são temas que levam diversas aulas para serem faladas. Além disso, também falo sobre resistência à insulina, porque é impossível tratar uma mulher com candidíase sem tratar a resistência à insulina dela. E não basta só diminuir o consumo de carboidrato e praticar atividade física, tem muitas estratégias. A gente tem que corrigir essa metilação, corrigir aí os micronutrientes, fazer alimentação fracionada. Então, todas essas estratégias eu ensino ali dentro do Saúde Feminina. Lá vocês também vão aprender sobre os métodos contraceptivos, como que os anticoncepcionais interferem na nossa microbiota, e ensino a fazer o método de ovulação Billings, que é um método contraceptivo reconhecido pela OMS, que tem alta taxa de eficácia e não utiliza hormônios. Ensino vocês também a fazer uma desparasitação, que também é essencial para não ter disbiose intestinal. Ensino todos os fatores que nos inflamam, que levam à resistência à insulina, que levam ao intestino hiperpermeável. Ensino a fazer modulação intestinal passo a passo, que é um tratamento que leva meses. Então, por isso que o Saúde Feminina é um curso completíssimo. Eu não vou ficar lá falando para vocês: tá com candidíase? Fluconazol, tantos dias, de tantas em tantas horas, passa uma pomada vaginal. Não. O Saúde Feminina é um curso completo que vocês vão aprender desde a base, a raiz, quais são as causas das doenças e como fazer o verdadeiro tratamento, que é desinflamando. Então é por isso que, para vocês aprenderem a tratar de forma detalhada, é preciso assistir todas as aulas, é um curso inteiro. Porque candidíase, não só candidíase, mas todas as doenças que eu falo lá, elas são muito complexas. Vocês viram que eu falei aqui de saúde intestinal, eu falei de hormônio, de insulina, de resistência à insulina, falei de saúde mental, né, o equilíbrio dos nossos neurotransmissores, falei de digestão, falei sobre suplementação, anticoncepcionais, antibióticos. Então, vai enraizando, são muitos assuntos a serem falados, é muito conhecimento que vocês têm que reter para conseguir fazer o tratamento exato da candidíase. Então,
Se você ainda não é a minha aluna, eu convido você a fazer parte do Saúde Feminina. Teremos uma nova turma agora em novembro, dia 15, e eu espero você lá junto comigo.